E tá aberta a porteira da conexão, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yay! Saudades. Aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje nós vamos conectar o mundo dos Webtoons e das Web Novels e falar sobre a relação entre essas duas mídias tão consumidas na Coreia do Sul e em outras partes do mundo também. Beleza? Uhum. Tema legal hoje, hein? Ah, eu tô animada. A gente promete há muito tempo e não entrega. A gente tem essa ideia de tema, eu acho que desde o primeiro ano do podcast, tá? É, Eu acho que foi alguma coisa nesse tipo sentido. isso. É. Tem um bom tempo já que a gente tem vontade de falar sobre esse assunto, né? Mas o que acontece? Ele sempre foi como? Empurrado com a barriga, né? A gente, deixa pra depois. Não, vamos fazer esse aqui agora, depois a gente faz esse e tal. Inclusive, eu acho que daqui não. Não vai dar muito trabalho. próximo final de semana a gente faz esse. E eu sei por que a gente empurra com a barriga. Porque é um tema que a gente minimamente teria que dar uma pesquisadinha antes de gravar um episódio sobre. Ele né? dá um trabalho, ele dá aquele trabalho. Aí a gente fez o quê? Procrastinou até quando deu. E o pior é que esse final de semana a gente tinha um segundo tema pra fazer. A Naya até perguntou, a gente vai gravar tava esse muito aqui? animada. Ele vai vir, tá? Ele vai vir depois. Eba. Aí a Nay perguntou, vamos gravar esse aqui? Eu falei, não, Nayana, dessa vez a gente vai gravar o das Web Novels, tá? Aí ela, então tá bom. Não vai dar. Mas o outro tema vai voltar, que ele é bem legal, inclusive. Eu não vou dar spoilers aqui, mas ele é bem bacana, tá? Será que é bacana, gente? Vocês vão ter que ficar de olho e acompanhar. Não tem como saber sem acompanhar, né? Exatamente. Então, assim, hoje chega de empurrar com a barriga, a gente vai falar sobre a relação Webtoons e Web Novels, tá? E finalmente chegou a vez desse tema brilhar por aqui, beleza? Finalmente. Não esquece de seguir, avaliar, ativar notificações do nosso podcast, porque senão você não vai descobrir qual é o tema legal, que não veio nesse episódio, mas vai vir num outro, que eu não sei se é semana que vem, Nayana. Calma, respira. É verdade, eu tô muito empolgada. Eu tô muito empolgada. Se duvidar, a Nayana quer gravar um extra pra já. Exato. A Mari é que vai sofrer nesse tema, por isso que eu quis dar mais um tempo, entendeu? Eu e a Nay, a gente faz em 2 toques, mas a Mari vai ser um pouco difícil pra ela, então é bom ter um tempo de preparo, né, e tal. Gente, o tema da vez é Webtoons e Web Novels, e é legal assim, né, que é uma mescla de temas, né? Uhum. Só pra explicar um pouquinho mais pro pessoal por que a gente tá misturando, é porque esse é um episódio de um podcast sobre Webtoons, certo? Certo. Uhum. Então, se a gente vai falar de Web Novel aqui, a gente vai falar sobre como que a Web Novel se conecta com o Webtoon, né? Certo. Então é isso, a gente vai trazer... A gente não vai fugir do nosso tema. Não vamos fugir do tema, senão esse seria não pode falar de Webtoon. Exato. Esse ainda é um falar de Webtoon. Então, a gente vai falar bastante dessa relação, então assim, a gente vai falar sobre novels, mas de novo, não vai ser com a profundidade que a gente falaria se a gente estivesse falando só de novels, né? Então, isso aqui não é um pode falar de web novels, tá? Exato, assim, exato. Qualquer informação extra que você tenha sobre o assunto, qualquer coisa que eventualmente a gente pode se equivocar, fica livre aí pra corrigir a gente, tá? Somos seres humanos, a gente erra. E a gente jogou esse episódio com a barriga por muito tempo porque tinha que dar uma estudadinha. Então, assim... Exato. Né? A gente estudou, mas a gente pode errar. Exato. Exatamente, tá? Então, vamos começar falando sobre o que são web novels, né? Uau! Gente, vocês já pararam pra pensar mais ou menos em qual seria a definição de uma web novel? Bom, eu realmente pegava no literal mesmo, né? Novel de web. Novela de web. Exato. Tipo, bem literal. Que é o mesmo joguinho que a gente faz com o Webtoon, né? Então a semelhança já começa aí. Exato. São nomes que seguem a mesma estrutura, basicamente, né? Sim. Exato. Por uma definição comum, a web novel, ela diz respeito a uma novel, que é muito estranho falar novel, mas é porque eu acho que a tradução para o português nunca fica tão legal, né? Porque seria que a gente romance. tem novela. Só e a gente já tem novela. Exato, então. Só que tipo assim, novela pra gente é uma coisa muito diferente e romance pode misturar com gênero, então eu vou manter o termo novel, tá? Eu espero que vocês entendam que tá falando do romance no sentido da do forma escrito, literária. né? É, Isso, da forma literária. Exatamente. Perfeito, Nayana, muito obrigada. De nada.
Então, assim, web novel diz respeito a uma novel que é publicada pela primeira vez na internet. Quando eu falo primeira vez, não é que, tipo assim, é uma novel tradicional e que agora ela foi pra internet e virou uma web novel. Não. É que ela foi originalmente postada na internet. Parecido também com o conceito dos webtoons, né? Feito pra ser postado na internet, né? Ah, olha só. Exato. É irmão. É irmãozinho, é primo. Gente, É de verdade, tem várias coisas aqui que a gente vai poder falar como são primos, tá? São priminhos, tá? Bem queridos. Um com desenho, outro sem desenho. É isso. Exato. É isso. Só que além dessa questão dele ser postado na web, na verdade, assim, da primeira versão da obra ser a versão disponibilizada para a web, tem ainda algumas outras características que podem ajudar a gente a distinguir uma web novel de outros formatos literários, tá? Que é, por exemplo, a forma como o conteúdo é oferecido aos seus leitores e também o formato narrativo, né? A web novel, eu sinto que ela pode se permitir ser um pouco mais informal, sabe? Sim, concordo. Eu concordo. Principalmente porque se tá na web, você pode editar, né? Exato. Pararam pra pensar nisso? Tá impresso. É mais fácil. Isso é importante, né? Então, assim, não vai ter o problema, por exemplo, de que sair alguma coisa um pouquinho errada, mesmo que você não consiga editar na hora, você não gastou papel pra imprimir aquilo, não teve que mandar pra gráfica, não teve que distribuir, não teve pra uma versão sair errada, sabe? Então, pode ser feito de uma maneira mais informal. Uma pessoa que não necessariamente teve anos de preparo e estudo, de escrita, ela pode publicar uma web novel também tranquilamente, né? Torna tudo um pouco mais, digamos acessível, assim, descentralizado, sabe? Exato. Mais que, livre. mais uma vez, é parecido com o quê, gente? Com os webtoons, né? Se a gente lê plano de pé repetido, pé torto pro lado errado, e o webtoon que a pessoa tem a cara do Ryan Reynolds, né? É porque a gente sabe que essa mídia acaba descentralizando, que uma pessoa simplesmente pode experimentar e publicar sua história por conta própria, entendeu? Sabe, acaba sendo aí uma porta de entrada, né, pra testes. Exato, a galera usa pra teste, e às vezes, no momento que você vai fazer o teste, você não tá com a parada 100% ainda como você gostaria, mas tá ali, você pode postar, né? Fanfic estão aí pra provar. Exatamente. É isso que eu ia falar, né? Muito... O web novel também tem muito disso da fanfic, né? Sim, na verdade, a fanfic, assim, em sua grande maioria, na verdade, eu acho que eu posso dizer tudo, né? Porque você não pode imprimir uma fanfic sem fazer modificações para que ela vire uma história original, né? Certo. Ela no formato já de fanfic... Exato, ela no formato de fanfic, ela é postada no modelo de web novel, né? A fanfic, ela é um gênero. Ela então, web novel. Toda fanfic que é só. postada na internet, por exemplo, no Wattpad, que é uma plataforma de web novel. Exato! Okay. Minha cabeça, enquanto eu tava pesquisando, minha cabeça fez buf! Exatamente. Eu já li muito web novel. Porque eu já li muito coisa no Wattpad. Se você for parar pra pensar aqui, acho que a gente tem bastante experiência com web novel. Exato! Entendeu? Eu nunca cheguei nesse ponto. Só que naquele momento que você tá lendo a fanfic, você tá lendo uma web novel do gênero fanfic. Lindo. Gente. Minha cabeça fez buf. Mariana, como tá sua mente aí agora? Eu estou chocada, porque é sempre assim, web novel, beleza, ela existe, tá ali longe de mim, né? Aí agora eu vejo que ela não tá tão longe. Eu ouso dizer, Mariana, que você já leu mais web novel que o webtoon. Eu não sei se eu diria isso, não. Não sei se você já leu bastante fanfic na vida. Não. Como? Eu não era de ler fanfic, não. Que horror. Nem mais que o webtoon, assim, tipo... Não, com certeza o webtoon, eu li mais webtoons do que web novels fanfics. Mariana. Bom, tudo bem. Mas talvez você tenha mais experiência do que você imaginava agora. Sim, já tem mais conhecimento, né? Exato.
Até porque você lê aí... Você não gosta de alguns livros que foram originalmente web novels, Mari? Existe. Então, eu tava pensando no da Babi. Exatamente, é nesse que eu pensei mesmo. Exato, só que eu nunca li ele quando ele era uma fanfic. Aham. Entendeu? Tipo, você nunca leu no formato web novel. Mas é isso, a obra original, né, ela foi publicada como uma web novel. Sim, aí é por isso que eu falei que tava muito mais próximo, né, do que... Do que eu imaginava. Exatamente. E aí, assim, gente, falando em questão de popularidade de web novel, né, além da Coreia do Sul, que é onde a gente vai focar mais no papo do episódio de hoje, porque webtoons, né, também surgiram na Coreia do Sul, e aí a gente vai falar mais de coisas de lá. É legal pontuar também que as web novels são particularmente muito populares na China também, tá? Sim. Inclusive, quando a gente procura aí quais são as maiores plataformas de consumo, de distribuição de web novels, quem vem ali em segundo lugar na China é uma plataforma chinesa que, pasmem, se chama Web Novel. Nossa, achei top 10 criatividade, é o mesmo nome, tipo a gente dando nome pro nosso podcast. Achei incrível. Não, mas na verdade é igual a Naver fez. Exato! Webtoon. Ou seja, mais uma conexão, né? Galera gosta de ser literal no nome, né? Mas isso daí da China realmente, porque quando eu tava pesquisando, só aparecia não sei o que lá, web novels chinesas. A relação das web novels chinesas traduzidas para inglês, não sei o que lá do chinês pro não sei o que. E eu fiquei, mas gente, só existe web... Eu fiquei pensando até, será que web novel só existe na China? Tipo, pois de tanto que aparece, mas... Lá tem um volume bem grande de obras, tá? A plataforma Web Novel, a gente tem que falar que nem a Webtoon Entertainment, né? A plataforma Web Novel, ela foi fundada pela China Literature Limited em 2017 e ela atraiu já mais de 90 milhões de visitantes até o momento e tem cerca de 610 mil obras literárias online originais no exterior. Ou seja, são obras aí do mundo inteiro, tá? Não só da China. Da China, beleza? Gente do céu. Loucura, né? Muita coisa. E, que nem a gente falou antes, né? A web novel, quando a gente procura a lista, que eu também não sei o quanto, né? Essas listas são corretas, o quanto que eventualmente já pode ter mudado, mas quando a gente procura as maiores plataformas de web novel, você tem a web novel em segundo lugar e o Wattpad em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O nosso conhecidíssimo. Exato. Eu gosto, assim, que você tá falando dos números e tal, e eu tô chocada, sendo que eu li esse roteiro. Mas eu sigo chocada. Você não tinha absorvido. O papel da host é fingir que ela tá trazendo alguma coisa muito impressionante, mesmo que a gente já sabe, entendeu? Mas mas o pior não é isso. O que eu acho pior é que eu realmente estou rechocada, entendeu? Com uma informação que eu já tinha lido. Sigo chocada. Tá dando uma rebatida dos fatos, entendeu? Você leu, mas você não absorveu. Agora você tá pensando, caramba, 610 mil é web novel pra caramba. É muita coisa. Imagina o tanto de gente escrevendo pra ter 610 mil. E eu acho que elas não têm pouco capítulo não, viu? Não, 90 milhões de visitantes. Eu vou fazer esse número explodir mais na cabeça de vocês. Porque não é 90 milhões de visitas, são visitantes. Ou seja, é 90 milhões de usuários únicos, entendeu? Que absurdo! Que absurdo! Tá vendo? O papel da host não é apenas tá vendo? chocar. O papel da host é tipo, você tá lendo realmente o que você tá lendo, porque você não tá lendo o que você tá lendo. E no caso de quem tá ouvindo, é você tá ouvindo o que você tá realmente ouvindo certo. Porque realmente, pra quem tá ouvindo, né, a pessoa não tá ali com o roteiro na mão. Então a gente tem que reforçar esses pontos pra absorver bem, né? Sim, porque, pra ficar mais claro. Sim. Como eu falei, pra mim, num primeiro momento, parecia uma coisa tão distante, mas na verdade é uma coisa tão próxima. E aí, quando a gente vê em número, a gente vê que é próxima pra muita gente. Exatamente. E agora, gente, vamos comentar sobre algumas coisas que, eu acho que essa parte aqui que eu vou falar agora vai ser muito interessante pra Nayana, tá? Porque ela vai ver isso aqui e ela vai ficar, gente... Como pode? Essa é uma excelente explicação para os webtoons. Exato. Né?
A Nay aí que já fez vários trabalhos e estudos nessa área, né, das narrativas visuais, ela vai ficar, nossa, mas isso explicou tão bem, né? Exato! E é uma explicação pra web novel que, sinceramente, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai servir igual pro Webtoon, vocês vão ver. Exato, tá? Tô chocada. Existem 4 fatores aqui que ajudam a classificar e distinguir web novels, beleza? Eu vou ler cada um dos fatores e depois a descrição deles, tá? O primeiro é o sistema com base na web. Isso soa familiar pra vocês? Será? Um pouco, Será? assim. Um pouquinho só, né? Parece verídico, assim, tipo né? Algo familiar. Parece. Quando a gente fala de sistema com base na web, a gente tá falando que as web novels, elas são todas produzidas, distribuídas e consumidas na web. Então, é tudo isso acontecendo na web, né? Lá. E, além disso, esse processo, tanto de produção quanto de distribuição e também de consumo na web, ele ocorre quase que simultaneamente, gente. Ou seja, você tá escrevendo um novo capítulo, postando capítulo, né? E recebendo feedback. Recebendo feedback, mudando. E isso é o que acontece com os webtoons também, né? Exato. Gente, se você colocar, né, os webtoons são todos produzidos, dá na mesma. Dá na mesma. Exato. Troca a palavra web novels e webtoons nessa sessão inteira e vai servir. O que eu achei muito bom, porque a gente consegue reaproveitar isso aqui para explicar os webtoons de uma maneira muito legal, né? Porque eles trouxeram palavras muito corretas aqui, né? Então, e bem conciso também. Bem conciso. Agora também faz muito sentido o porquê também tem tanta adaptação de... Não é? Ai, Mariana, você adiantou o tópico. Exato! Mariana, não adianta. Segura os cavalos. Mas sim. Sim. Ah, meu Deus. Foi mal. Não, tá de boa. Meu raciocínio foi até parece que isso nunca aconteceu antes com a gente aqui no podcast, não, né? A gente nunca faz isso. Nunca fazemos isso. A gente sempre respeita os tópicos e deixa pra falar deles só quando chegar a hora certa. Na hora. Né? Gente, o segundo tópico também é chocantemente conectado com o Webtoon, que é serialização, né? E aí, assim, a razão pela qual a serialização é importante em web novels é que ela não apenas permite a comercialização gradual, né? Ou seja, se fosse esperar ficar tudo pronto para poder comercializar, provavelmente se tornaria inviável. Assim, você produz aos poucos e comercializa aos poucos, o que torna com que essa seja uma atividade viável para outras pessoas, tá? Só explicando aqui esse conceito de comercialização gradual. Exato. Mas, além disso, ela também permite que os leitores potenciais, eles possam ficar ali, ó, interagindo, entendeu? Ah, isso é tão bonito! Tão bonito! Que é muito bom, porque você imagina que você multiplica muito mais as interações possíveis de uma obra quando ela é serializada do que quando ela lança tudo de uma vez, entendeu? Por quê? Porque enquanto ela ainda está sendo publicada, tem todo momento de teorização. Exato. As discussões, mas isso vai acontecer, não vai acontecer? Se a obra já acabou, você já sabe o que aconteceu. Não tem... Claro que assim, ainda tem espaço para debate, mas diminui um pouco esse espaço, sabe? Exato. Eu também diria que não tem muito espaço pra desandar, mas aí também é... E também tem um negócio de, tipo, se entregou tudo de uma vez, aquilo vai ser um buzz durante, tipo, sei lá, a semana do lançamento. Isso. As primeiras pessoas... Se você vai lançando aos poucos, aquilo vai ser o assunto do momento em várias semanas durante, tipo, um ano. Ou 3 meses. Ou seja, o tempo que você vai ficar, né... entregando conteúdo novo. Você imagina que isso dá espaço para surgirem páginas focadas nisso, comunidades, portais, sabe? Pessoas assim, sabe? Aqueles fan accounts gigantes que são centrados só nisso. Você tem uma obra, por exemplo, que é um livro e não vai ter continuação. Não é que não vai ter fãs, não é que eventualmente não vai ter gente falando sobre isso, mas chega uma hora que dá uma cessada, né? E às vezes, assim, vai ficar uma galera, mas o público geral mesmo vai ficar comentando por um tempo limitado, né? Que nem a Mari comentou ali, limitado a, sei lá, 1 semana, 2 semanas de lançamento. Agora, essa parada vai rolar por anos, ou pelo menos por um ano que seja, gente, você vai ter uma comunidade muito ativa se você fizer um bom trabalho, obviamente, né? Mas isso serve pra qualquer coisa, porque também se lançar um livro e se esse livro não...
alcançar uma popularidade, não engajar as pessoas, também não vai adiantar de nada. Mas assim, você vai ter uma comunidade altamente engajada por muito mais tempo, né? Sim. Já debatendo cada finalzinho de capítulo, tipo, o que aconteceu, o que não vai ser. Exato. E sinceramente, eu acho que a oportunidade de poder comentar em cada capítulo é quase, tipo, um clube do livro, sabe? Assim, exato. É muito... Nossa, perfeito. Perfeito. E eu, particularmente, eu gosto disso, porque quando você termina de ler, e aí você vai comentar tudo depois que você terminou de ler, você sabe que você vai acabar falando só das coisas mais superficiais e deu, sabe? Você não vai lembrar de cada detalhe. Agora, se você vai de pouquinho em pouquinho, as conversas ficam muito maiores, né? Você fala sobre coisas que se você deixasse pra conversar só no final da obra, você nem ia lembrar mais. Exato. Né? Porque você, até no final da obra, aquele, sei lá... Aquela cena do baile não ia ter tanta importância, né? Comparado às outras coisas. Exato. Mas nesse capítulo foi legal ver o que ele disse um pro outro. Qual era o vestido, qual era não sei o quê. Qual foi a interação. Sim. Enfim. E eu digo até, assim, que uma obra que ela é serializada, ela também acaba gerando muito mais chance da pessoa querer reler, querer assistir de novo, do que uma obra... unitária, né? Que é publicada ali de uma vez e depois não volta mais. Porque enquanto você tá esperando, você vai querer ler um capítulo novo. O mesmo capítulo, na verdade, de novo, né? Você vai querer ler pra relembrar. Quando volta da temporada, você relê a temporada passada pra relembrar das coisas. Então, ele fica gerando esse vínculo, assim, essa conexão por mais tempo, né? Até de consumo da própria obra. Mas, gente, essa questão da serialização, ela acaba fazendo uma coisa também, que ela acaba mexendo bastante e tornando bastante necessário que a pessoa saiba finalizar a história em momentos importantes ao final de cada capítulo. Por quê? Porque você tem que dar um motivo para a pessoa voltar na semana que vem para continuar lendo aquilo, né? Senão, então... Se você não conseguir atingir o ápice ali da curiosidade do leitor, pode ser que ele não volte. E isso, em alguns momentos, pode ser ruim, tá? Eu acho pode um não, pouco com difícil, certeza será. Porque aí abandona, esquece que tava fazendo, porque só na semana seguinte, né? Se tão rápido. E daí, não, sei lá, esquece, né? Não tá curioso, não atiçou a curiosidade, a pessoa acaba esquecendo também de voltar. Tem o lado ruim, caso você não consiga fazer isso bem, mas tem o lado ruim até mesmo que se você consegue fazer isso, acaba ficando repetitivo e pode ficar irritante também. Você já espera que todo final de capítulo vai ser o maldito do gancho que você vai ter que ficar esperando uma semana. Que raiva. Parece eu assistindo a Corrida das Blogueiras, né? Que eles terminam o episódio com as duas pessoas que estão no flop, né? Que estão pra sair, mas o resultado só vem no começo do episódio seguinte. Exato. E eu sei disso e eu fico com... Não, já aconteceu quando acontece isso desses, principalmente com Webtoon. Eu já fiz isso com Webtoon e reality show. Eu vejo meio e o começo e a metade de onde eu parei é o começo, sabe? Porque eu não lido muito bem com isso. Nossa, eu não consigo, mas eu achei uma ideia genial, tá? Obrigada. Você vai ficar zoando com a minha cara? Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, eu vou criar uma regra. De ler metade de um, metade do outro toda vez. Mas então, eu fico irritada com essa questão dos ganchos e tal, porque, eu tenho aí histórias que eu tô toda semana voltando, né, e na curiosidade eu sei que vai acabar na semana anterior, eu vou ficar uma semana inteira agoniada querendo saber o que acontece, né, então assim, é irritante, mas ao mesmo tempo, quando é bem feito, você fica puto, mas você volta. Quando é bem feito. Você fica assim, possesso. Você fica... Tá de parabéns. Não aguento mais essa merda. Da sexta-feira que vem, você tá lá de braço cruzado, esperando. Tipo, ai, cadê? Não aguento mais, cadê? Aparece. Eu sou assim, eu não aguento mais essa merda. Semana que vem, estou lá eu aguentando essa merda mais uma vez. A merda de novo. Ou seja, quando é bem feito, funciona, cara. É uma estratégia meio suja, mas assim... Funciona.
é o que você tem que fazer, eventualmente, para conseguir se dar bem nesse formato. Vai fazer o quê, né? Você tem que engajar o leitor ali por mais tempo e, às vezes, né, o jeito de fazer isso é jogando sujo mesmo, tá? Usando das armas que você tem. No fim das contas, se a história for boa, tudo bem, tá? Eu sei. Tá valendo a pena. É isso. Só, pô, não me faz esperar uma semana inteira pra chegar na semana seguinte e me decepcionar. Aí não. Aí não faz isso comigo. Outro ponto, já falamos de 2 então, tá? Já falamos de sistema com base na web e serialização. O próximo é interação, que a gente tava falando aqui como é legal, né? Ficar interagindo por bastante tempo em relação às coisas que a gente gosta, né? A interação com os leitores, por meio dos comentários, ela é, por exemplo, um componente muito importante para uma web novel. No processo de produção das web novels, o autor ele pode verificar os comentários, né, e ver opiniões aí para distinguir entre o que os leitores gostam e o que eles demonstram pouco interesse. Eu digo assim, que é interessante para a pessoa saber isso, mas ao mesmo tempo, seguindo aqui também no texto, isso pode colocar muita pressão em cima do escritor e também prejudicar a criatividade dele. Eu acho que se a pessoa se deixa influenciar muito facilmente, pode ser ruim, porque não necessariamente o que o público quer é o melhor para a história. Né? Concordo. Às vezes o público é mimadinho, né? Gosta de um personagem que o autor fica lá com raiva e mata o personagem. Exato. A vingança dos autores é terrível. Adoro. Gente. Isso aí não é o autor que não... Esse é o autor, na verdade, que tem a opinião forte demais. Exato, ele ao contrário. E aí ele decide ser vingativo, entendeu? Mas assim, se você se deixa afetar muito pela opinião das pessoas, saiba que nem sempre a opinião delas vai ser a mais válida para aquilo, né? Então, não é porque sua comunidade tá pedindo pra fulano ficar logo com tal pessoa que é o que vai deixar a história mais interessante, né? Então, é legal, porque eu acho que quando você sabe dosar bem as coisas, fica um insumo legal ali pra você e eventualmente a galera realmente vai apontar coisas bem pertinentes, mas aí você tem que saber selecionar esses feedbacks, senão fica sobrecarga, né? Ou você pode simplesmente se vingar, tá, autores? Exato, você pode se vingar também. A gente sabe o que acontece. Pode se vingar. Você pode pegar e falar assim, vocês querem isso? Tá bom. Vocês gostam mais dele do que do meu personagem principal? Toma menos isso agora. Toma isso negativo agora. Né? Tá aí, gente, uma boa web novel, um bom webtoon. A vingança dos autores. Exato. Outra coisa que tem tudo a ver com webtoon, né? E aí, assim, a gente sabe também que às vezes por meio dos comentários, a galera, ele pode ser uma coisa muito legal, mas nem sempre os comentários são legais, né? Meu Deus do céu, tem uma galera que é insuportável, que tá, se gente? passa. Que às vezes dá essa oportunidade de interação enquanto a obra está sendo publicada, pode gerar um estresse. Então, se você aí tá nessa vibe, pô, tô querendo lançar meu webtoon, tô querendo lançar minha web novel, entenda que eventualmente você pode ter que lidar com um fã chato, tá? Buzinando o seu trabalho. E faz parte do processo, infelizmente. Não quer dizer que esteja correto, mas assim, é importante que você saiba disso pra não ser pego de surpresa, né? Né? Porque afinal de contas, pessoas chatas, insuportáveis existem em todos os âmbitos. E daí não é porque, entendeu? Não é na seção de comentários. Não vai ser só porque é uma web novel. Exato. Tá na internet, exato. Né? Não, já tá na internet, já parece que é mais ali. Tá na internet, com certeza vai ter gente insuportável. Exato, eu acho que hoje em dia, assim, como as redes sociais seguiram, né, o caminho que elas seguiram e tal, e como todo mundo opina sobre tudo, e assim, de uma maneira que eles não opinariam se eles estivessem falando diretamente com você, Exato. né? Uma galera que assim, ó, especificamente cruel, justamente porque eles estão na internet, né? O que é muito triste, mas assim, eu acho que essa vivência, esse contato constante com o pessoal aí na internet faz a gente se acostumar um pouco, né? A desapegar de umas coisas. Tipo, você tem que tá bom. fazer. Porque senão sua vida para, tá? Tipo assim. Não tem como. E não vale a pena. Foca em quem é positivo, entendeu? E lembrando que quem é positivo não é necessariamente quem te ama e tá aplaudindo. Às vezes pode ser a pessoa que vai te dar uma crítica, mas não vai ser, tipo... Exato, exatamente. Sabe? Vai crítica, mas você podia ter, sabe, um toquezinho, alguma coisa que você pode até usar pra refletir, poxa, será que, né? Porque, isso. Enfim.
Positivo não é quem passa pano pra tudo que você faz. Exato. Quem tá fazendo com uma boa intenção, de um jeito legal, sem ser estúpido no meio do caminho, né? Exato. Isso! Gente, vamos agora pro último tópico, tá? Que ajuda também a gente a classificar e distinguir webnovels, que até o momento tá 10 de 10 com Webtoon, né? Tá tendo nenhuma diferença aqui. Match perfeito. E eu já vou dar um spoiler, tá? O último tópico também não tem. Por quê? O último tópico é extensão de vendas, tá? Uau! As webnovels têm potencial para se expandir para outros conteúdos. Devido ao curto respiro e ao rápido desenvolvimento, elas são altamente envolventes e de fácil visualização, porque possuem formato dramático, tá? Caraca! Inclusive, assim, talvez eu esteja adiantando o tópico. Será que é o próximo tópico já? Não é o próximo tópico, vou ter que segurar. Droga! Vou ter que segurar. Não, mentira, vamos vir agora já. Mudei. Eu que mando no roteiro. Você que manda no roteiro. O roteiro é nosso. O roteiro é nosso. Vamos já falar sobre isso, porque a Mari já tava quase dando spoiler antes, eu já tava com vontade agora, mas se eu segurar isso pra falar depois, vai me parecer não produtivo, porque a gente já tá falando disso agora, entendeu? Exato. Então vamos entrar aqui num tópico especulativo, que eu amo tópico especulativo, que é tipo assim, a gente dá a nossa opinião e pode ser que ela não tenha muito embasamento, mas a gente fala da experiência, entendeu? E do que a gente já observou por aí. Afinal de contas, gente, por que tem tanta adaptação de webnovel? E aí eu estendo a pergunta, que é também por que tem tanta adaptação de webtoon, já que esses dois formatos, eles têm uma estrutura tão parecida no geral, né? Desde a produção até a distribuição, até interação e processo de venda, né? Dos direitos, adaptações e tal. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho... os meus 2 centavos de opinião, sempre, que como é feito nessa forma gradual, que dá tempo da adaptação a ser, tipo, olha, eu tenho interesse nessa história, ela não tá finalizada, mas eu, tipo, já vou começar a produzir, ver a produção e tudo mais, porque até onde tá já tá bom, sabe? Sim. Tipo, a produção da coisa. E eu acho que por ela ser nessa coisa mais rápida e tudo mais, a história é um pouco atrativa também, sabe? Sim. Eu acho que a descrição, entre muitas aspas, assim, ser rápida e tudo mais, não tem que cortar tanta coisa quanto se eu fosse adaptar um livro inteiro. Ele meio que já tá, entre muitas aspas, editado, sabe? Ele já vem feito pra, tipo, olha, tudo bem. Quando vai pra K-drama adapta muita coisa, a gente tem 1000 reviews sinceros falando sobre isso, mas ainda assim... Não corta tanta coisa quanto um livro. Mas são escolhas artísticas, não são escolhas que a pessoa teve que fazer. Ela optou por fazer aquela besteira lá, entendeu? Exato. Esses são os meus 2 centavos de opinião, gente. Sim. Eu acho que eu vou resgatar um ponto que a Mari falou pra falar também por que acaba eventualmente rolando tanta adaptação. Você aumenta o período de popularidade daquela obra, certo? E adaptações também acabam sendo muito atrativas pela popularidade que tem em torno da obra original. Então, como é uma parada que vai sendo discutida por muitos anos, às vezes, ou pelo menos muitos meses, né? É muito mais oportunidade que o pessoal tem de ver o potencial, de ver que tem um fandom engajado ao redor daquela obra, né? Que pode ser interessante. E aí isso eventualmente vai despertar o interesse. Ainda mais porque tem muita adaptação que está sendo lançada, enquanto a obra original ainda está em publicação. Então, a galera que está interessada na obra original vai saber da adaptação, vai conferir também. Você já começa com um fandom. Não necessariamente uma obra finalizada vai ter esse hype todo em torno dela quando rola uma adaptação, né? Claro que, assim, parte do fandom original vai voltar, mas pode ter muita gente que gostou muito na época, mas já desapegou, já saiu, entendeu? Já não tá mais tão imerso naquilo nos dias atuais. Outra gente que vai voltar mesmo aí. Mas realmente é uma coisa que, como a gente falou que muita coisa dá pra trocar de web novel pra webtoon, por exemplo, né, que são muito parecidas nesse sentido de serialização, né, e tudo mais. Então também o formato também já fica mais propício de você entender, isso aqui é um capítulo de webtoon, esse aqui é o capítulo 2, e quando vai pra uma outra mídia que é a tipo de dramas, né, tipo séries,
é muito parecido também, que é serializado. Exato, aí tem exato. Acho que era isso que eu queria dizer, eu não consegui explicar assim. Obrigada, Mari. Então, acho que os formatos, apesar de mídias diferentes, eles têm formatos... formato acho que não é a palavra, né? Mas ele tem essas características comuns da narrativa. Então, na hora que você vai colocar na outra mídia, tá fácil, que nem, né? Acho que a Nay tentou falar, né? Tá mais fácil ali. Por causa disso, né? Já tá dividido do jeito que é. Porque um livro, ele é pra ser uma obra inteira, né? Quando você lança um livro, ele é aquela obra inteira daquele jeito. Os capítulos não são necessariamente divididos pensando... na totalidade do que vai vir. Eles são pensados por capítulo. Essa é a sensação que eu tenho. Então, porque o capítulo pode ser que ele não precisa ter um gancho pro próximo, entendeu? Sim. Um capítulo pode ser só porque eu tô vendo a visão de um personagem e o próximo capítulo é a visão de outro personagem, e isso pode ser separado em capítulos. Sim, e funciona bem sozinho. Exato. Exato, eu também tenho essa sensação. Eu acho que, né, na web novel não. Aí você para, tipo, não, esse é o capítulo. Aí precisa ter o gancho pra próxima semana. Assim como o webtoon precisa ter o gancho da próxima semana. Assim como a série precisa ter o gancho pra outra semana. Assim como o folhetim precisa ter o gancho pra outra semana. Folhetim. Folhetim, eu fui longe, né? Foi um pouco. Eu tenho a impressão, assim, de que quando algo é setorizado, assim, né? Organizado por blocos, em partes, ajuda também na absorção da coisa, né? A gente... Vou citar um exemplo, pode ser meio nada a ver, mas é pelo menos o que me vem na cabeça, assim. Sabe quando você vai estudar para uma prova, você faz o resumo? Aí você vai organizando ele em sessões, vai botando lá os bullet points, né, e tal. Tá. Ajuda a absorver melhor as coisas, sabe? Sim. Ajuda você a entender melhor do que se for você escrever parágrafos inteiros. Às vezes, assim, é o mesmo resumo, mas ajuda você a organizar melhor as informações. Eu imagino que para quem pegar uma obra dividida em muitas partes, é mais fácil, às vezes, até você pegar aquilo e transformar numa coisa só do que pegar uma coisa só e dividir, sabe? Sim. Entende? É mais fácil fazer o inverso do que esse. E aí, se a gente for entrar para a discussão do porquê que tem tanta adaptação de web novel para webtoon, faz muito sentido, porque eles já compartilham tanta coisa em comum. Sim! Que você acaba não tendo que reinventar muita roda. Às vezes o tamanho, você pode seguir, às vezes, até o mesmo modelo de capítulo de novel para webtoon, ou pelo menos algo similar, porque acaba gerando, assim, um pano pra manga muito parecido, sabe? Com o que vai ser pra outra mídia, sabe? E eu acho que um outro ponto é exatamente a quantidade. Porque se todo mundo pode ser um escritor, se você pode ter muitas histórias, entendeu? Então você também tem mais chances de caçar coisas dentro desse meio. É um mercado maior. Porque, assim, um livro físico vai demorar mais pra ser impresso, pra ser divulgado, pra ser tudo, né? E o outro, enquanto tá lá, tá indo um por um. Que às vezes a pessoa publicou duas coisas e, tipo, o pessoal já assinou e falou, caraca, adorei, já criou um hype, então, opa, vamos pegar aquele ali, né, que tá ali no meio. E às vezes até pra achar coisa desconhecida, né? De tipo, pô, isso aqui tem potencial, né? Sim. Porque acho que tem quantidade, né, expressiva, porque várias, então, pela quantidade, sabe, uma coisa proporcional, como tem muito disso, dá pra fazer mais adaptações disso. Até porque, tipo, fazer uma obra original pra uma nova mídia, né, é mais trabalho, mais fácil adaptar algo que já existe. Exato. Sim. E o material tá aí, tipo, a rodo. Exatamente. Pessoas que às vezes têm bons materiais, mas não tem, tipo... Pra onde ir? Pra onde ir, tipo, não tem o como ser maior do que aquilo. Né? Não tem como investir, eu não consigo investir pra publicar, pra uma editora grande vir e publicar. É difícil, não é? E eu acho que um exemplo legal de como, eventualmente, nesses momentos, pode surgir mais oportunidade comercial é também porque você tá mais tempo envolvido na promoção daquela obra, né? Então, também. Você tá mais tempo trabalhando nela, então você tá mais tempo divulgando ela, eventualmente você tá mais tempo indo em eventos falando sobre ela, porque o tempo é bem maior, né? Quanto que você expõe
uma obra enquanto ela ainda tá no período de planejamento. Vamos supor que eu vou escrever e vou lançar um livro, tá? Eu não vou falar muito dele no período de planejamento, porque no período de planejamento tem muita coisa em aberto ainda, eu não quero entregar o ouro, eu vou falar no período de promoção. Sim. E se eu ficar promovendo a minha obra por 1 ano e meio, eu vou ter 1 ano e meio ali de intervalo, né? Que vai me permitir fazer atividades, ou eu posso ser convidada para entrevista, ou em evento, representar a obra, falar sobre e tal. Então, nesse meio tempo, você consegue fazer, eventualmente, mais conexões, né, sobre isso. Às vezes, eu vou terminar esse livro, vou estar em outro, então minha cabeça não vai estar nas promoções ainda daquele, né? A não ser que eu faça um hit, né? Que eu vivo, eu escrevo um e eu vivo a carreira inteira disso. Lore Olympus. One Piece. Tipo, nem precisa ir tão longe, sabe? Sei lá, o Harry Potter da vida, precisa fazer outra coisa? Não. Né? Pode ficar sendo um serviço aí à vontade nas redes sociais, né? Não tem mais nada pra fazer. Claramente, é o maior exemplo de uma pessoa que não tem nada pra fazer. Sabe? Pode ficar ali, pode ficar. Aí, vende os direitos pra fazer mais um filminho. Mais um uma joguinho. sériezinha, um joguinho. E fica falando merda na net, entendeu? Porque isso. Pode. É isso. Cara, nesses momentos, assim, eu quem vê pensa que eu sou fã de Harry Potter, eu não sou, né? E nesses momentos eu agradeço por não ser, porque eu sei que o meu dinheiro pra lá não vai, sabe? Mas assim, meu dinheiro isso. Também pra lá não tá indo, não. O meu não vai não também. Mas assim... Yes. Mas é isso, eu acho que deu pra entender, assim, por que tem tanta adaptação. E de verdade, as semelhanças eu acho que já explicam um pouco por que acaba dando tão certo uma mídia adaptada pra outra. Claro que vai ter gente que ainda vai preferir a obra original, gente que eventualmente vai preferir mais a adaptação, mas no geral não rolaria tanta adaptação assim se já não fosse uma fórmula bem sucedida, né? Inclusive, eu acho que é justamente dessa semelhança toda no sistema, tanto da produção e distribuição de web novels e de webtoons, que você tem empresas investindo nos 2 cenários, tá? Nos 2 mercados. Exato. E às vezes investindo ao mesmo tempo, né? Então, pra garantir as 2 fontes. Não importa quem vier primeiro. Se for uma web novel, eu posso transformar num webtoon. Se for um webtoon, eu posso transformar numa web novel. Você abre a minha plataforma, tem os 2. E aí, acaba tendo também uma outra coisa. Se a pessoa já tá acostumada a ler webtoon semanalmente, ela vai estar mais disposta a ler uma web novel na frequência semanal também. Então, assim, você acaba mesclando e acaba dando muito certo pelo perfil da empresa, pela produção. Tipo, pensa que a sua empresa já sabe como lidar com publicações semanais. Ela já sabe como trabalhar com distribuição na web, interação, desse tipo de coisa, né? E o seu público já sabe como é que é consumir naquele lugar, naquela frequência. Então, eles acabam investindo nos 2. Faz sentido, né? Tem conexão. Vamos pro próximo tópico agora, que é falar sobre popularização das web novels na Coreia do Sul, tá? Importantíssimo. O termo web novel foi usado na Coreia do Sul depois que o portal Naver lançou o Naver Web Novel em janeiro de 2013, tá? Uau, faz tempo. Lembrando que nessa época já tinha o Webtoon, eles já faziam isso, né? Mas era em 2013 veio o Naver Web Novel. Antes disso, essas web novels já eram chamadas de outros nomes, como Internet Novels e Online Novels. Então, pode ser que você pesquise por esses termos e você encontre coisas similares com o conceito de web novel, tá? Até, né, porque 2013, apesar de o termo ser usado em 2013, as web novels em si estão aí, né? Exatamente. Há muito mais tempo. Tem internet? Já tem gente escrevendo. Bem por aí. O Tumblr era uma plataforma, se Exato. você pensar. Então, assim, você já tinha isso de fato, só que a partir do momento que isso acaba se repetindo, que alguém acaba oficializando termos, né, organizando um pouco as coisas, é que a gente acaba unificando mais essas terminologias, né? Então, assim, em janeiro de 2013, Portal Naver entrou na jogada das web novels. E em abril de 2013 também a Kakao Page foi lançada, tá? Lembrando que a Kakao Page veio aí com web novels no seu catálogo, tá? Tá. Correr então, atrás do atraso. Você já tem aí as 2 gigantes da Coreia que dominam fortemente o mercado de webtoons no país.
investindo em web novels. Olha só que loucura, né? Falando isso, vocês gostam de coisas com figuras, a gente entrega coisas sem figuras também. Exatamente, mas do jeitinho que você já tá acostumado. Exato. Lendo no mesmo lugar, também uma vez por semana, também comprando por capítulo. Olha só! Olha só, gente, como é similar. Aí a gente já vai e bota aqui na nossa plataforma, não precisa mais ficar comprando moeda em outra plataforma. Na nossa, você também com ela consegue ler aí suas web novels, né? A gente ainda faz o link, a gente fala, ó, esse webtoon aqui que você tá lendo, tem web novel. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Quer ler aqui? Ó, ainda não saiu no webtoon, mas se você ler o web novel, você descobre o que acontece na história, entendeu? Mágico. Então, o pessoal foi aproveitando. E, de fato, tendo em conta que eles já estavam trabalhando há tempo naquele mercado, já aprenderam bastante como é que funcionava esse esquema, faz sentido, tá? Faz bastante sentido. Até porque se você consegue fazer um sistema de leitura de webtoon, um sistema que é só ler texto, que não envolve carregamento de imagem, né? Complexo, em alta qualidade, mais leve, bem mais fácil. Bem mais fácil. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você tá lendo a web novel, pra ir pro próximo capítulo também, é tipo, arrasta tudo pra baixo e... Aí eu não sei, Mariana, perguntas difíceis, né? Eu fiquei pensando. Eu acho que depois. É tipo... não sei, é que eu vou falar por experiência própria. Eu configurei para ler tudo para baixo, não ficar mudando a página. Porque pelo que eu saiba, você pode escolher, sabe? Eu configurei pra ficar, tipo, rolando ad eterno. Que é o que você pode fazer, acho que eventualmente no também Kindle. no seu Kindle e tal, você pode escolher. Foi por preferência como é que você pessoal. quer fazer a leitura. Eu acho que eu li uma vez no webnovel, mas eu acho que o meu tava por página, eu tava no PC também. E aí eu acho que eu deixei por página. É que me surgiu essa dúvida, porque como eles são tão parecidos com o webtoon, e tipo, como é texto corrido, né, o texto corrido... mais normal ainda, entendeu? Mas eu falava, será que tem alguma coisa na hora de mudar de capítulo? Tipo, em vez de você clicar numa setinha pro lado, você arrasta que nem troca, né? Quando a gente tá lendo. Não, eu acho que não é nem mudar de capítulo. Em tese, é tipo mudar de página. Capítulo deve ser, mas mudar de página. Teve uma menina que na mesma matéria que eu estudei o webtoon, ela tava estudando sobre a leitura em ecrã, como é a palavra em português? De tela, em tela. Desculpa. Ai, desculpa. Aí, é porque eu tô lembrando a apresentação dela. Mas eu não lembro muito. Eu tava mais preocupada com a minha. Mas, assim, desculpa. Mas eu lembro que ela estava no mesmo lote de apresentação que eu. E ela tava vendo isso de leitura vertical. É isso, mas eu acho que assim, dá a opção, mas às vezes por questão de costume o pessoal pode deixar, porque tipo... Exato. Pra texto também não é como se fosse mudar a vida, fazer o texto rolar na vertical ao invés de mudar uma página, sabe? Não. Às vezes o mudar a página até ajuda, porque te ajuda melhor a lembrar onde você parou, né? Coisa assim. Beleza que, continua dessa parte, mas às vezes o pessoal pode querer ler uma página, acabar. Sabe quando você tá lendo o livro físico? E tipo assim, você... A sensação de virar a página. Mas nem isso. É tipo assim, você tá lendo o livro físico, você não vai conseguir ler aquele capítulo inteiro, né? Uhum. E aí você quer parar no final de uma página pra, né? Beleza, pelo menos eu paro aqui. Paro no final dessa página, bonitinho. Às vezes o pessoal pode ter preferência pra organizar assim também. Né? Ter essa... Mas eu acho que com certeza nessas plataformas o que é mais fácil deles fazerem quer que o texto apareça todo de uma vez, rolando pra baixo, ou quer dividir em páginas? Super 2 segundos isso. Exato. Que nem eu falei, eles fazem isso mais difícil pra webtoon, eles sincronizam a animação com o momento que você rola a página, eles botam música. Pô. Então. Não é difícil. Não é difícil. Então, Perfeito. Essa é mais ou menos a história. Foi mais ou menos aí que surgiu, que essas gigantes entraram. Depois, claro, foi surgindo muito mais gente, né? Mas elas estão aí até hoje trabalhando com isso. Quando a gente abre o aplicativo internacional, por exemplo, da Naver Webtoon, a gente não encontra web novels lá, mas no coreano tem, tá? Uhum. E no caso do internacional, a Naver Webtoon foi lá e comprou o Wattpad. Então, não é como se eles não tivessem investindo nisso também, certo? Mas é só diferente.
Um exemplo legal vocês lembram do Manta? A gente já falou aqui em outros episódios, tem um episódio até panfletando o Manta, uma plataforma de webtoon aí voltada para o público internacional. Acho que eles têm versão coreana também, tá? É uma plataforma roxinha, tá? Um roxo meio azulado e tal, bem bonitinha. E eles têm aquele sistema de você pagar mensalidade para você poder ler os seus webtoons. Mas, recentemente, eles têm certos webtoons que tem que comprar capítulo, Manta. Não gostei, tá? Não gostei. Reprovado, Manta. E uma coisa que o Manta fez recentemente foi incluir também web novels no seu catálogo. Foi. Então, assim, é engraçado que ele não tá numa parte muito destacada ainda do aplicativo. Tipo, você tem que estar na home, daí vai aparecer um bannerzinho, assim, com novels, e aí você clica. Mas, por exemplo, você entra na loja, já tem a moeda, né, a moeda que você usa para comprar os capítulos das novels. Então, eles também estão trabalhando com isso. Então, você vê que tá rolando também essa expansão aí de investir nisso e tal para o público internacional. Uma coisa que é legal também falar da compra do Wattpad pela Naver Webtoon é que quando essa compra foi feita, eles falaram que o objetivo era aumentar as adaptações das web novels da plataforma Wattpad para webtoons da plataforma da Naver, né? E isso já aconteceu, por exemplo, com o webtoon Chasing Red, que era uma... eu já li! Uma web novel eu já li essa coisa no Wattpad. E eu acho que eu li... Eu acho que eu li enquanto ela ainda estava em publicação, tá? Então, é uma web novel... A Ana já leu alguma coisa aqui? Meu Deus! Ela é uma web novel que fez bastante sucesso no Wattpad. Já foi péssima. Adaptada para Webtoon, já tá finalizado, com 60 capítulos lá na plataforma, tá? Então, assim, você vê que não foi uma compra feita só para eles terem a empresa, mas é justamente para fazer mais essa conexão do IP, né? Uhum. Da propriedade intelectual de uma e de outra. Exato. Eu acho que no caso do Chasing Red, ela não era uma fanfic. Ela já foi escrita como conteúdo original. Não, ela foi escrita e aí o Wattpad meio que comprou e fez aquele sistema de você paga a história pra ler. Gente, eu li muito Wattpad na vida, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que ela não é uma fanfic. Ela não era originalmente uma fanfic. Não, é porque a minha leitura de Wattpad não era leitura de fanfic. Eu no Wattpad lia histórias originais. Eu tenho uns 3 livros que eu adoro. Que eu falo, gente, isso daqui deveria ser livro físico. E eu comprava. Total. Mas, eu tô só pontuando que o caso do Chasing Red não é o caso de uma fanfic que precisou ser adaptada para uma história original. Ela já era uma história original, desde a publicação no Wattpad. E aí, pra transformar no Webtoon é mais rápido, porque você não precisa, né, mudar os nomes e toda essa situação de marcas e de nomes, né? Exato. De pessoas reais. Então, tornou o processo mais rápido. Inclusive, dá uma lida lá, se você tiver curiosidade, dá uma lida lá no Chasing Red, tá na Naver Webtoon ainda, já tá finalizado. Número de capítulos bem ok, pra você sentir como é que é o rolê, né? Nai, interessante pra você ler. Você que leu o original aí por um tempo, né? É que eu acho que eu tinha poucos anos de idade, agora eu tenho alguns mais anos de idade. E eu não sei se eu consigo. Você tinha poucos, né? É o webtúnel do tempo, não tem problema. É o webtúnel do tempo, acho que eu vou ter que passar por um webtúnel do tempo. Eu vou mandar patentear registrar esse termo, hein? Não, já é nosso, tá tudo em casa. Foi Você tudo sugerido dentro da firma, então exato. Tá tudo certo. Gente, vamos falar então um pouquinho mais sobre qual que é a nossa relação com web novels. A Nayana já entregou aí, ó. Ela já tava lendo Chasing Red. Entendeu? Toma, web novel. Sabe o que é pior? Que eu vim preparada pro episódio falar que eu tinha lido 3. Eu não sei mais quantas eu li na vida. Agora já não dá mais, né? Não. E quais são as 3 que você veio preparada? De 3 que eu achava que eu tinha lido, era o Louts of Count Family, que eu li. Eu li o My Happy Marriage, que é que virou um mangá e uma animação que tá na Netflix. E é muito bonitinho. E o Semantic Error. E é esses 3 que eu achava, mas agora uma lista bem maior. E... agora, de repente... Não. Eu vou falar pra vocês, assim, que a maioria das web novels que eu já li foi fanfic, né? Uau! Mas não foi por muito tempo que eu fiquei lendo fanfic, assim, foi mais por um período.
E aí depois, tipo, eu também saí dessa. Eu poderia voltar agora, porque tem muita gente que escreve fanfic também de Love in Deep Space, né? Mas eu não sei se eu consigo. Ainda não voltei pra essa. Galera diz que tem umas muito boas, tá? Ah, tipo, é saber procurar, né? Mas isso é pra tudo. Também já esbarrei em muita duvidosa, né? No meio do caminho. Em questão, assim, de ler, por exemplo, a web novel original de um webtoon, eu tentei uma vez, mas eu não consegui. Tipo, eu tava nessa vibe de ler a história, eu nem lembro qual é o webtoon, porque faz tempo e não vingou a leitura. Então, por isso que não lembro direito também. Mas eu lembro que a situação era o clássico. Tô lendo um webtoon. Ai, meu Deus, tô curiosa pra saber o que acontece. E o pessoal disse que já tem uma nova finalizada dessa história. Eu vou ler pra eu poder pegar o spoiler. Eu nunca consegui chegar até o spoiler. Porque, tipo... é muita coisa. Eu já tinha e muita coisa que você já sabe. Eu pensei, vou ter que começar a ler do começo, até porque eu não sei que parte começa a parte que eu não conheço ainda da história, até que parte vai o que eu já li no webtoon. E aí você olha e diz, não, beleza, deixa eu vir aqui e eu vou começar a ler do início, né? Só que, sei lá, eu já li o webtoon até o capítulo 30, então eu tenho muita coisa pra ler da web novel até chegar numa parte que eu não conheço ainda. Nunca consegui chegar, porque não vingou. De verdade, eu acho que, tipo, eu gosto bastante do conceito das web novels, tá? Eu acho bem interessante. Eu acho legal as plataformas investirem mais nisso, porque, de novo, tem muita gente que às vezes é difícil lançar uma obra de cabo a rabo, esperar finalizar para poder lançar. Então isso é legal porque você pode eventualmente ganhar dinheiro, monetizar a sua obra enquanto ela está sendo publicada. Isso pode ser bem interessante para algumas pessoas, sem falar do baixo custo, né, de você estar publicando online, bem menos recurso você precisa para isso. Mas eu particularmente eu não sei se eu estou muito disposta a mais leitura semanal que eu tenho que pagar por capítulo. Esse é o modelo que mais me afasta, assim, é você ter que desbloquear por capítulo, assim, sabe? É muito difícil. E aí chega uma hora que é complicado. Tipo, tem as web novels que você pode ler gratuitamente, mas dessas grandes plataformas aí, a grande maioria você vai pagar por cada capítulo que você lê. E, putz, não sou muito fã, viu? Aí eu acho que é por isso que não vinga. Aí eu fico mais na fanfic, que tá aberto ali, né, pra eu ler. Eventualmente, só que ultimamente nem isso eu tenho lido muito. Também não. E você, Mari? Eu vim preparada para dizer que eu só tinha eu só tinha uma, né? É verdade. Que foi o Semantic Error. Eu vim preparada, eu só tive essa experiência. Mas depois desse episódio, de tudo que é dito, de tudo que, né, de todo o contexto e explicações dadas, eu acho que eu posso dizer que eu sou, assim, uma autora de web novel. É, Mari! É verdade! É verdade! Gente, assim, eu tinha Fotolog... tipo, há muito tempo atrás. Eu vou falar só do Fotolog. Nossa, Fotolog. Tá o suficiente. Já é o suficiente. E bom, Fotolog você postava, né, foto, texto. E teve um Fotolog específico que eu estava, literalmente, postava uma foto e o texto era uma história. Que eu estava postando aí, entendeu? Em doses homeopáticas. Olha aí. Mariana já revolucionando o mercado das web novels. Então. É Nossa, Mari. Choquita. Mari. Cara. Eu sou autora de web novel. Como vocês se sentem? Vocês querem meu autógrafo? Ai, Mari, passa. Eu quero. Eu quero. Será que eu deveria voltar? Ai, caí. Mas então, fala mais da sua experiência, Mariana. Você estava preparada para vir aqui falar de e aí, na verdade, você já leu muito mais também, né? Além de não ser autora. Minha outra parte é exatamente que eu descobri que eu era uma autora e não sabia. Mas você também leu? Não. Você nunca foi de ler? Nunca leu uma foi de ler, Mari? Não, nunca fui de ler que fanfic. Absurdo, gente. Se vocês quiserem, mas esse negócio história de nunca Notepad fui... pra vocês. Não, peraí. Mas esse negócio de nunca fui de ler fanfic, ok. Eu não tinha o hábito, mas você nunca leu uma? Não. Que absurdo, Mariana. Você tá mentindo. Como você escreve sem ler? Não, porque eu não leio... Gente, calma. Uma coisa, outra coisa. Não é que eu não leio, eu só Mas não você não lia conteúdo novels. de internet? Não. Mas você publicava. Mas também não lia. Mas eu publicava, exato. Mari.
Aí é complicado. Bem. Não apoia a própria... Mariana não se mistura, entendeu? Não, ela criou a cena, mesmo. mas ela não apoia a cena que ela mesma criou. Exatamente. Gente, exatamente. É que eu acho que pra mim, pra ser assim bem verdade, eu acho que foi um universo que nunca chegou em mim. De tipo... Nunca, pessoas ou lendo fanfic e outras coisas de que postam e que estão por aí, que eu poderia entrar nesse universo e descobrir novas histórias. Eu acho que esse universo, ele nunca chegou em mim dessa maneira. Vou falar um negócio, viu? Fanfic que eu e a Cacau escrevíamos com uma amiga nossa, Mariana. Vocês escreveram? Aham. Nunca terminamos, mas escrevemos vários capítulos, tá? Uau. Mariana lia, e ela ficava curiosa pra saber o que ia acontecer depois. É verdade! Isso conta também? Não sei, porque eu nunca fui publicada. É uma web novel, não era? Ela só era num formato diferente, mas assim, na web novel a gente já entende, né? Era o tipo de história que o pessoal chama muito de AU, né, de universo alternativo, que é tipo também um subgênero, mas o pessoal acaba usando muito essa palavra para definir aquela que é a história que é escrita por meio de redes sociais, prints de redes sociais e tal. Sim, então a gente postava partes que eram prints de conversa de grupos e de outras redes sociais, mas tinha umas partes também que era narrativa, com texto, porque precisava, eventualmente. Então a gente também postava o textinho lá, né? Então essa daí eu acompanhei também. Tá vendo, Mariana? Tá vendo? Mas vejam vocês... Por isso que eu perguntei pra você, mas você nunca leu uma? Porque eu tava esperando ela lembrar que ela lia essa, entendeu? Eu não tinha pensado nela como um web novel. Ou seja, foi irrelevante na sua vida, entendeu? Não foi irrelevante na minha vida. Fingiu que não leu e esqueceu. Mariana. Eu era a pessoa que ficava esperando o capítulo e que ia lá comentar quando o capítulo saía. É verdade, ela era essa pessoa. Tá vendo? Tá vendo? Era essa pessoa. Mas é o que eu falei, que eu acho que na minha época, vamos dizer assim, de adolescente, que eu acho que é quando a maioria das pessoas começa a entrar no mundo das fanfics. Foi. Eu acho que eu não tive, assim, amigos que liam, ou se liam, nunca me contaram. Pra, tipo, você já leu, sabe aquela coisa de você, às vezes, ter o grupinho ali, já leu, passar de um pro outro, fanfic de coisas que vocês gostam. Isso eu nunca tive próximo. E daí eu lia livros. Então eu escrevia, mas eu não era uma escritora, porque afinal eu era apenas uma adolescente. Você era uma escritora, Mariana? Não, mas aí eu publicava o quê? No Fotolog. Você podia não ser uma escritora formal, mas você exercia o hábito de escrever. Né? Exato. Tá vendo? Exercia o hábito da escrita, a criatividade, a leitura. Mariana, para de ser... Eu escrevi uma do GOT7 também, só que essa eu não publiquei como web novel. Essa eu publiquei como... Um capítulozão. Não, eu mandava pra você, Nayana. Então, eu lia, eu lembro de ter lido mandava, isso. Tipo, eu ia atualizando de vez em quando, mas... Eu lembro. É que era, tipo, na verdade ela era uma web novel privada. Obrigada. Privatizada. Legal. Porque era na web, entendeu? Só que eu só mandava pra, tipo, pessoas específicas pra ler. Exatamente. Era uma web novel, aquela que você tem que ter convite pra ler. Era particular. Exato. Caraca, gente... Vou voltar às web novels. Pô, muito legal esse momento aqui, recordação da nossa relação com web novels que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Não Não. Gostei, viu? Tô impressionada. Choquita. Galera, pra gente fechar o episódio, antes da gente fechar o episódio, na verdade, vamos trazer aqui alguns títulos de webtoons famosos que são originalmente web novels. Então, se você quer ir explorar, de repente, ler o webtoon, não sabia que era web novel, vou atrás pra ler... Ou então, olha só que legal, ele foi baseado no web novel, que seja, né? A gente vai não é trazer difícil aqui de achar. Segundo o nosso episódio de hoje, fica claro que não é difícil de achar, mas a gente trouxe uma lista. Não é difícil, tem muitos, mas às vezes é difícil de confirmar o que veio primeiro, tá? Então pode ser que essa lista tenha alguns vacilos, aí vocês vão perdoar a gente, tá? Perdão pelo vacilo. Porque às vezes a internet, ela se contradiz nas coisas que ela tá falando. Né? Exato. Primeiro foi um webtoon. Não, primeiro foi uma web novel. Não, mas o web novel veio do webtoon que veio a web novel. Aí... o que veio primeiro. Fica difícil às vezes de saber. Mas eu acho que uma boa parte dessa lista aqui a gente acertou, tá? A gente não vai aprofundar super nessa lista. Eu vou ler os nomes aqui apenas, beleza? Uau. Então vamos lá. Alguns webtoons
famosos aí, bem conhecidos, que originalmente são web novels. Solo Leveling, ok. Clássico. Choquitas, estamos. Chocado. A gente vai brincar de bingo de toda vez que a gente fala de Solo Leveling. A gente tem aqui também o Law of Counts Family. Adoro. Não conheço. Adoro. Que eu já quis ler, mas eu tenho, engatei, se você quiser. mas eu tenho vontade de voltar a ler e tal. Não, eu também tenho. Eu não engatei só. Eu preciso tentar reengatar, entendeu? Aí tem também o Omniscient Reader's Viewpoint. Com esse nome. Ok. Business Proposal, que a gente inclusive já fez aqui review aqui no podcast. Exato, tem drama que eu assisti muito tempo depois, mas eu assisti. Que ela julgou pela abertura e ela viu que ela não deveria ter julgado pela abertura. Né? Tem também Semantic Error, que já foi citado aqui no podcast. A gente também tem review, tá? Do Webtoon aqui, certo? E em breve, será em breve. Silêncio aí. Então, fica aí. Fica para isso que vai ter que ativar as notificações. Em breve será em breve. Em breve será em breve. Tem também Remarried Empress, né? Bem famoso, tá? Vai virar K-drama. Vai virar K-drama. Tá sendo feita a adaptação da adaptação da adaptação. Inclusive, a gente falou muito disso no episódio, mas eu acho maravilhosa essa escadinha, que eles pegam histórias que dão certo e aí tem o caminho, né? De web novel, vai pra webtoon, de webtoon vai pra K-drama. E aí, depois, se der muito certo, eles começam, um filme, J-drama, né? Musical, né? Vai indo. Musical, socorro! Temos musical que socorro. Então, e o Micels foi pra filme, musical, né? O Micels não para. Exatamente. Aí a gente tem também Under the Oak Tree, tá? A gente já falou dele, né? Já falamos. Nesse caso aqui é uma história do Manta, então você lê o Webtoon e a web novel lá também, tá tudo disponível na mesma plataforma. Tem também o Marry My Husband, a gente também tem o review aqui. O nosso review daqui, ele é sobre o Webtoon e sobre o drama também, tá? Eu acho que esse daí foi um que eu cheguei a pesquisar novel. Olha, sério? Ler, mas não comecei. Então, eu lembro que tem algumas coisas que a gente apontou até, que a gente viu que, tinha um negócio que o Webtoon fez um pouco diferente da novel. A gente falou, se não me engano, um pouquinho no episódio dele também. Então, tem episódio aí pra você também conferir. Outro Webtoon baseado em web novel é The Beginning After the End. A Nai fala bastante desse. Vai virar anime. E isso está no processo, né? Exato. Tem também o My S-Class Hunters. Famosíssimo. Mais de ação daí, né? Porradarias, né? Ação e game. The Greatest State Developer. Nai também fala desse já. Eu falo muito desse. Eu falo muito. E a gente tem aqui também o The Broken Ring, que sinceramente, Nai, a gente tinha que fazer um review desse, tá? Webtoon. E vai acabar a temporada agora, viu? A gente tem que pôr na nossa agenda. Então, vamos engatar isso aí. Eu preciso ler bastante coisa pra poder chegar no ponto, mas eu acho que merece, viu? Merece, eu gosto muito. Eu tô no semanal dele. Eu tô no semanal. Merece muito. Então, vamos conversar sobre isso aí no off depois. Vamos. Gente, existem muito mais adaptações, mas o episódio não pode ser só sobre isso. Então, essas foram as que a gente trouxe, tá? Mas você com certeza encontra muito mais por aí, beleza? Gente, o episódio de hoje vai ficando não. Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não. Eu quero continuar falando. Se você quiser continuar falando, assim como a Mariana, você pode continuar interagindo com a gente pelo @falardewebtoon em qualquer rede social, tá? A gente tá em praticamente todas, então dá uma olhada aí. Vem falar com a gente na sua rede social preferida. Vem fazer o quê? Aquela interatividade entre episódios do podcast, que a gente também tem aqui no Pode Falar de Webtoon, entendeu? Caraca. Tá vendo? Olha, nossa, a gente um podcast que fala de Webtoon agora, parando pra pensar. Né? A gente também produz, distribui tudo na web, né? Olha que coisa maravilhosa. Né? Tem aí a interação rápida. Porque serialização também.
A extensão de vendas a gente vai chegar lá um dia. A gente ainda tá no processo, né? Tamo. Não, mas de resto... a gente teve uma extensão que foi o portal. Isso me faz pensar, né? Adaptação aí de web novel para, por exemplo, audiocast, né? E eventualmente até de webtoon para audiocast poderia dar existir. Certo. Deve existir, mas não no nosso idioma acessível. Talvez seja o próximo passo deles, entendeu? Caraca. Às vezes pode ser um próximo passo. Pô, principalmente pega uns webtoons de terror aí, não dá pra fazer uns audiocasts legais, assim? Caraca, gente. Eu acho que a gente tá aqui... Nossa. Não é bacana? É bem legal, tá? Sim. Mas acabou o episódio. Vamos continuar aqui. O encerramento. Não, a Nayana tem que sair 4 horas, tá? E eu tenho mercado pra receber daqui a pouco. Não! Então, gente, na descrição também tem perfis das hosts. Se você quiser se conectar com a gente individualmente aí nas nossas redes sociais, dá uma olhada aí na descrição do episódio. Tem também link para você entrar na nossa comunidade do Discord, trocar uma ideia mais num 1 para 1 ali com a gente, entendeu? Né? Sem precisar necessariamente ir para as redes sociais, comentar publicamente. Exato. Não se esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast. Afinal de contas, a gente ainda aí tá em busca da extensão de vendas, então ajuda a gente, né? Por favor. A conseguir números e, de repente, usar isso a nosso favor no futuro. Não é mesmo? Exato. Por favor, gente, por favor. É isso aí. E não esquece que tem enquete também a cada episódio. E como é que vai ser a enquete desse episódio? Vocês têm alguma ideia, gente? Se a pessoa já leu uma web novel, se gosta de web novel. Se ela escreve web novel. Legal. Qual a sua relação com web novels? Já li muito e leio até hoje. Já escrevi web novels. Mariana teve essa revelação, né? É uma revelação. Você teve esse chá de revelação hoje também? Você descobriu um autor de web novel? Exato. Exato. Interessante. Então aproveita aí e vai responder a enquete. Lembrando que a enquete tá no nosso Spotify, mas ela também tá no falardewebtoon.com.br, o melhor portal desse Brasil a respeito de melhor webtoons, portal. Né? Sobre melhor webtoons. Portal de notícias sobre webtoons do Brasil é o falardewebtoon.com.br. Ah, mas é muito nichado, não importa, é o melhor. Não importa. É o Se melhor, você tá ouvindo, a gente importa. É isso, tá? Deveria importar. Se você tá aqui, né? Deveria importar. Vai lá. No mais é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Mas... A gente vê você no próximo episódio. Fica aqui com um gancho bem né? Qual será? Porque tem a dúvida. Qual será o próximo episódio do Será que o próximo episódio é aquele que a Nayana quer tanto? Ai, meu Deus, eu ficaria muito feliz. Você vai ter que voltar semana que vem pra descobrir. Sabia que a Mari ia fazer a risada do mal, por isso que eu nem tentei. Eu falei, a Mari vai fazer. Mari Muito obrigada.